Para surpresa de todo mundo, no último domingo, o libertário Javier Milei não levou as eleições presidenciais da Argentina. Pelo contrário, ele acabou ficando em segundo lugar no primeiro turno, o que contrariou as expectativas das pesquisas eleitorais e do resultado das primárias. Ter ficado em segundo lugar é ainda mais surpreendente quando nós olhamos que o primeiro lugar do primeiro turno foi para o Sérgio Massa, o atual ministro da Economia da Argentina. Da economia, que, diga-se de passagem, está indo de mal a pior. Eu fui para a Argentina no começo do ano e na ocasião o dólar, blue dólar, estava uma relação de 1 para 380 com o peso argentino. Isso lá em abril. Agora já está 1 para 1000, quer dizer, em alguns poucos meses a moeda teve todo esse desgaste inflacionário, o que mostra que talvez o argentino seja o tanto quanto esquizofrênico em votar no ministro da Economia. Mas isso é outra conversa e talvez ele até tenha suas razões, como nós vamos ver no vídeo de hoje, no qual eu quero mostrar as 3 principais razões pelas quais eu acredito que o Javier Milei não vai ganhar as eleições na Argentina. E tomara que esse vídeo envelheça mal e eu esteja errado, mas eu devo lhes confessar que eu não sou muito otimista não. Além do que, eu preciso deixar um disclaimer aqui antes de explicar as minhas razões, que é, eu não sou nenhum especialista em política, muito menos em política da Argentina. O nosso negócio aqui na Capital Global é ajudar as pessoas com estratégias de internacionalização, sejam elas internacionalização do seu patrimônio, do seu dinheiro, ou ainda da sua vida mesmo, sair do seu país. E, diga-se de passagem, o que me motivou a montar a empresa para ajudar as pessoas a fazer isso, é justamente ajudar as pessoas a se libertarem do avanço da coerção estatal sobre os nossos ombros e alcançarem uma maior liberdade individual. Coisa que, pelo visto, na Argentina, na minha opinião, talvez o Javier Milei poderia trazer esse sonho de liberdade, a liberdade avança, mas que na prática eu acho que não vai rolar. A primeira razão é porque os números não são favoráveis para ele. Se você ver, as eleições tiveram esse resultado que está aí na tela. O Sérgio Massa, no primeiro turno, ficou com 36,68% dos votos, Javier Milei, 29,98%, a Patrícia Bullrich, 23,83% dos votos, o Juan Charette, sei lá como se fala, ficou com 6,78% e a Miriam com 2,7%. Desses 5 candidatos, o Sérgio, o Juan e a Miriam, eles têm uma visão de ideologia mais alinhada à esquerda. Portanto, é de se esperar que os votos da Miriam e do Juan já migrem automaticamente para o Massa. Eles dificilmente vão votar no Javier Milei. Ou seja, pelos meus cálculos de padaria, o Massa já sai aí com 46% dos votos, pegando aí o que ele vai herdar, digamos assim, do Juan e da Miriam. Aí o Milei está ali na casa dos 30%. A Patrícia Bullrich com 23,83%. Bom, ele precisa pegar uma parcela muito significativa desses votos da Patrícia para que ele consiga ficar na frente do Sérgio Massa. É claro que não é uma relação de 1 para 1 aqui, porque quando você tira um voto da Patrícia para o Javier Milei, ao invés de ir para o Massa, você abre 2 pontos de diferença, né? Então você deixa de dar para o Massa e passa a dar para o Milei. Esse cálculo ele é um pouco mais difícil de fazer. Eu nem vou me aventurar a tentar entrar nos meandros desse cálculo, mas o ponto é, nem todo mundo que votou na Patrícia Bullrich vai votar no Milei. Ideologicamente, ela seria uma espécie de PSDB da Argentina. E você sabe que o PSDB não necessariamente se aliou ao Bolsonaro quando acabou ali o teatro das tesouras. Na verdade, a gente viu o vice-presidente do atual governo. Não que o Milei seja o Bolsonaro, na verdade, ideologicamente eles têm imensas diferenças, mas em termos de espectro político e tentando trazer uma analogia para ficar mais fácil a compreensão, é esse o meu ponto. O voto da Patrícia Bullrich me parece que pode migrar tanto para o Milei quanto para o Massa, ao passo que o do Juan e o da Miriam certamente vão para o Massa, o que, por si só, já pode trazer uma desvantagem em termos numéricos para o Milei. Agora, a gente precisa ter em mente que isso tudo é muito volátil. O segundo turno das eleições da Argentina vai acontecer no dia 19 de novembro. Ainda há muita água para rolar daqui até lá. Além do que,
Essas eleições da Argentina tiveram o comparecimento de apenas 77,65% da população votante, o menor número desde 2007. O argentino ele tende a se engajar nas causas políticas e aqui teve uma boa parcela de abstenção. E talvez nesse segundo turno, aqueles que têm uma rejeição maior ao atual governo e ao atual ministro da Economia resolvam comparecer para votar no Milei como um voto para tirar esse cara que está aí agora, e não necessariamente por se alinharem às ideias do Milei. Em todo caso, na minha opinião, os números não parecem tão favoráveis assim. E essa é a primeira razão pela qual eu acredito que o Javier Milei não vai levar essa eleição. Aí a segunda razão pela qual eu tenho essa opinião é que lá na Argentina eles têm pintado uma imagem do Sérgio Massa como se fosse uma espécie de Joaquim Levy do Brasil no governo Dilma. Ou seja, um cara que na verdade não é tão alinhado assim com as ideias do atual governo, talvez com uma vertente um pouco mais liberal. No caso do Joaquim Levy realmente tem, no caso do Sérgio Massa ele é coringa, um camaleão, é difícil de saber, mas essa é a imagem que eles estão pintando dele, de um cara ali que tem uma visão talvez mais liberal na economia, foi por isso que ele entrou na base do governo, de que ele não tem a culpa pela atual situação econômica da Argentina. Na verdade ele chegou depois na tentativa de resgatar, mas não teve tempo hábil e aí já acabou vindo as eleições. Essa é a estratégia deles. Se vai colar ou não, eu não sei, mas olha, politicamente falando, isso parece uma boa jogada. Pintar ele como o Joaquim Levy da Dilma, do tipo, a Dilma fez um monte de coisa errada mesmo, estragou a economia, o Joaquim Levy chegou depois. E esse é o tipo de discurso que tem potencial de convencer o eleitorado de centro-esquerda, ou talvez mais centro-direita, que votaria na Patrícia Bullrich, mas que eventualmente acabaria votando no Massa se tivesse a impressão de que ele é essa figura técnica e que apenas não teve tempo suficiente para exercer o seu dom e o seu grande talento. Eu discordo, mas em termos de marketing isso pode funcionar muito bem. E aí a terceira razão pela qual eu acredito que o Milei não vai levar essas eleições é por puro terrorismo psicológico. Hoje em dia, a maior parte da população da Argentina é dependente do Estado, seja porque são funcionários públicos, seja porque dependem de auxílios para a própria sobrevivência, aposentadoria e tudo mais. E nessa parcela da população, eles às vezes reconhecem o fato de que a Argentina está na situação que está justamente por conta do descalabro e descontrole das contas públicas, de decisão política errada, sob o ponto de vista econômico, atrás de decisão política errada, de gastar como se a conta não fosse chegar nunca, mas de forma paradoxal, eles estão numa situação de que também se cortar o que eles ganham do Estado, como é que eles vão sobreviver, pagar as contas de casa? Então, é como aquele viciado que sabe que a droga vai fazer mal, mas não consegue ficar sem. Parece que é isso que muitas vezes faz um argentino votar no Massa. Ele sabe que no futuro isso é ruim, mas ele está pensando na sobrevivência do presente. E isso não é esquizofrenia política. Então quando eu vejo algumas pessoas aqui no Brasil até falando, pô, mas como que o argentino vota no ministro da Economia desse atual governo? Eles são malucos, são burros. Isso é um tremendo de um reducionismo, na minha opinião. A gente tem que tentar entender o que se passa na cabeça do argentino. E essas me parecem ser razões racionais para o argentino votar nesse cara. Não é porque ele gosta dele, é porque ele tem medo do futuro de não ter lá a bolsa dele. É porque ele acredita que esse cara é um Joaquim Levy, que não é o culpado por toda essa crise. Ele chegou depois. É porque ele acredita que um governo desse cara vai ter mais trânsito e potencial de liberar a economia do que um governo de um libertário que não tem apoio e não consegue, possivelmente não vai conseguir fazer nada quando chegar lá. Não é um voto ideológico. Talvez seja um voto de desespero, talvez seja um voto que eles considerem estratégicos. Não é que o argentino é esquizofrênico. O argentino é vítima desse governo, principalmente aquele que não internacionalizou o patrimônio em tempo. A boa notícia é que, pelo menos por lá, eles são mais agilizados, eles não são tão cegos de acreditar no Estado de modo geral, e eles já possuem patrimônio no exterior. Então, por tudo isso, eu acho que é muito difícil nós termos a vitória do Javier Milei nas eleições presidenciais. Por outro lado, o Javier Milei, ele já ganhou, porque ele ganhou notoriedade, porque ele ganhou
propaganda para as ideias da liberdade, porque ele mostrou para todo mundo alguns conceitos da escola austríaca de economia que eram considerados heresia pelo mainstream, como, por exemplo, a ideia de não haver um banco central para controlar a própria moeda, ou mesmo a ideia de ter um livre mercado de moedas no país. O Javier Milei, ele moveu a janela de Overton. Ele mostrou que as ideias da liberdade não são tão absurdas assim. Absurdo é repetir o mesmo erro diversas vezes e continuar votando igual, acreditando que dessa vez seria diferente. Insistir nas mesmas ideias ultrapassadas que já há mais de 100 anos, e principalmente nos últimos 20 anos, têm destruído o poder de compra do argentino, essa ideia de Estado grande. Então, na minha opinião, o Javier Milei já saiu um vencedor dessa eleição, por conta do papel que ele fez em propagar as ideias da liberdade. E, para ser sincero, talvez, e eu sei que isso pode ser mal interpretado, mas talvez seja até bom que ele não ganhe as eleições, porque um perfil como o dele é difícil de conseguir angariar apoio político uma vez eleito. Talvez ele suba lá e não faça nada, e isso pega até mal. Agora, se ele perder as eleições, mas fazer o grito da liberdade avançar e ecoar cada vez mais na Argentina, e a Argentina passar mais 4 anos sendo sufocada por um governo que só aumenta os gastos públicos, aí, talvez no longo prazo, isso seja melhor, até mesmo para a própria Argentina. Mas agora, talvez o masoquista esteja sendo eu. É claro que, ideologicamente, eu não quero mais ver governos que acabam com as nossas liberdades e economias assumindo o poder, seja no Brasil, seja na Argentina, seja lá onde for. Eu quero as liberdades individuais, mas olhando para o xadrez, talvez isso fosse até mais interessante. E é claro, como eu falei no início desse vídeo, eu não sou nenhum especialista em política, o meu negócio é ajudar você a se libertar dos estados através da internacionalização. E sabe de uma coisa? Quando você faz isso, quando você manda o dinheiro para o exterior, quando você tem uma dupla nacionalidade, quando você está disposto a fazer a sua saída fiscal, aí é indiferente o que o Estado fizer em cima de você, você se tornou um antifrágil. Se o Estado quer pegar o seu patrimônio, mas você já deixou longe das garras dele, azar vai ser o desse Estado. Então, independentemente de que governo ganhar, de qual país que a gente está falando, se é Argentina ou se é Brasil, faça pelo seu. Não fique como alguém que depende do país dar certo, porque daí você não vira só um cidadão ou só uma peça votante, você vira um torcedor. Monte uma estratégia na qual você consegue ser indiferente para o que vai acontecer, porque isso não vai afetar o seu patrimônio, a sua família e os seus negócios. Tenha uma postura internacional, porque isso vai te trazer antifragilidade. E no vídeo de hoje, nós ficamos por aqui. Nossos meios de contato vão estar na descrição e segue a gente no Instagram, principalmente da Capital Global, porque nós temos postado coisa por lá todo santo dia. Um abraço e até a próxima.